voltamos, né, com o capítulo 8. Paramos na parte em que a flor ela nasce, né, ela desenvolve e ela tá causando com o Pequeno Príncipe, né? Então vamos lá. De tal paravento, ia buscar, mas a senhora estava falando comigo. Então ela forçou mais a tosse para fazê-lo sentir remorso. Eu quero dar um destaque aqui com os desenhos, que ele mostrou o Pequeno Príncipe regando a flor, aí ele aqui, né, cuidando para não bater vento na flor, o tigre e a flor, que ele conseguiu desenhar, e aqui ele colocando a redonda. Eu acho muito fofo. Então ela forçou mais a tosse para fazê-lo sentir remorso. Assim, o príncipezinho, apesar da boa vontade e seu amor, logo começou a ter dúvidas sobre ela. Mas minha mãe falava uma coisa, Peraí. Quem tira afeição? Caramba, mano. Eu agora esqueci, velho, o nome. Pô, eu ia falar aqui um ditado mó... Enfim, deixa quieto. Daqui a pouquinho eu lembro... Eu lembro do ditado da minha mãe, que ela sempre fala. Assim o príncipezinho, apesar de boa vontade, de seu amor, logo começou a ter dúvidas sobre ela. Tinha tomado a sério palavras sem importância e ficara tristíssimo. Não devia ter lhe dado ouvidos, confidenciou um dia. A gente nunca deve dar ouvidos às flores. Deve olhá-las e cheirá-las. E o perfume, o planeta. Perfumava o planeta, mas eu não sabia sentir prazer nisso. Essa história das garras que tinha me deixado tão irritado deveria ter-o conduído. E confidenciou também. Eu não soube entender nada. Deveria tê-la julgado pelos atos e não pelas palavras dela. Eu recebia perfume e luz. Nunca deveria ter fugido. Deveria ter adivinhado sua ternura através daqueles misérios hastis. As flores não são contraditórias, mas eu era jovem demais para saber amá-lo. Então aqui ele está falando principalmente dos defeitos das pessoas. Então a flor ela tinha qualidades, ela tinha coisas belas, bonitas, ela tinha o perfume dela, ela tinha a aparência dela, mas ali no trato, na personalidade dela, tinha algumas coisas que ela precisava mudar, que ela precisava melhorar. Aqui eu quero abrir um parêntese, né, que foge um pouquinho do Pequeno Príncipe, mas eu vou me permitir. E aí a gente já entra no capítulo 9, né? Então vamos aqui. Limite. Né? Limite é uma coisa muito importante. Você se impor para outras pessoas. Eu já falei isso em algum outro vídeo aqui no canal, mas eu quero realmente falar novamente, de uma forma mais resumida. Aqui é interessante porque a flor, a rosa, ela nasceu. Ela não teve nenhuma outra experiência. Ela encontrou o Pequeno Príncipe. Ela pediu para o pequeno cuidar dela, porque ela sozinha, aparentemente, ela não conseguiria ter esse cuidado com ela. Ele começa a cuidar e quando ela vê que ele tá ali, que ele tá ali admirando ela, que ele gosta dela, ela passa ou tratar mal e sempre exigir mais. É uma coisa nossa, dos seres humanos, né, isso. A gente tá sempre testando uns aos outros. Infelizmente, é uma coisa que tá dentro da gente, é algo que não é bem um caráter, é mais a questão de... eu não sei nem como falar isso, mas é algo que às vezes a gente testa inconscientemente, pelo menos é a forma que eu penso, né? Tem algumas coisas que a gente faz que a gente tenta melhorar pro nosso lado, mas a gente não parece ter tanta consciência. Isso pelo menos num primeiro nível. Depois que o negócio fica um pouquinho mais sério, um pouquinho mais grande, você começa a ver que isso sim é uma coisa consciente que a pessoa está fazendo porque ela quer. Mas inicialmente, né, a gente está sempre testando limites. Vou dar um exemplo aqui bem mais claro, questão de bebês. Eu já falei aqui que alguns bebês, eles ficam um pouquinho mais manhosos, um pouquinho, né,
porque ele aprende a mãe, ele aprende que se ele chorar um pouquinho mais, ele vai ficar um pouquinho mais no colo, ele vai agir dessa forma. Então, muitos médicos, né, os pediatras, falam para os pais deixar um pouquinho lá sozinho, lá no berço, tentar se acostumar sozinho, para que não fique tão manhoso desse jeito. E esse tipo de limite, às vezes, a gente precisa ter com as pessoas. A gente precisa falar o que está fazendo mal, qual é o espinho que está me machucando, o que tem um outro que nos está atrapalhando. E entrar em um bom consenso, um senso sábio, sabe, né? Porque, sei lá, tem um defeito muito grande na pessoa que eu vou tentar mudar a pessoa, transformar a pessoa. Muito mais fácil eu me afastar, eu sair de perto dessa pessoa. A partir do momento em que a outra pessoa não quer mudar, não quer melhorar, ou não vê que aquele espinho é um espinho, né? Então, assim, a Flor, ela usava os espinhos como proteção. E ela achava que ela conseguiria se proteger até mesmo de um tigre, veja só. Mas isso tudo era meio que uma forma dela tentar se mostrar mais forte, mais poderosa. Talvez até mesmo para tentar fazer com que o Pequeno Príncipe admirasse ainda mais. Aqui também a gente está mexendo com alguns sentimentos bem interessantes, algumas emoções, que é o medo. O medo de se sentir sozinho, o medo de alguma coisa acontecer. Esse tipo de coisa faz com que a sobrevivência mesmo faça com que a gente tome algumas atitudes ruins. Como a Flor, ela passa ali a agir com o Pequeno Príncipe. Então era falta, talvez, ele sentar e conversar com a Flor. Né? Ele simplesmente deixou ela lá, foi embora. E ele poderia ter falado, olha, eu não gosto com a forma que você fala comigo. Eu tô cuidando de você, eu vou sim colocar, né, a cúpula em cima de você, mas eu não acho que isso e isso seja algo relevante. Eu não quero fazer isso, né? Eu não quero que você me trate dessa forma. Quando você fala pro outro, quando você impõe o seu limite pros outros, aí você ganha valor. As pessoas começam a te respeitar, começam a entender que de fato há limite. Se você faz tudo que a outra pessoa faz, e isso por conta de relacionamentos, questão de você querer realmente agradar a outra pessoa, como o Pequeno Príncipe estava fazendo, a Flor pedia, e ele dava, sempre dava, achando que dessa forma ela iria. Isso qualquer tipo de relacionamento, eu não tô falando só relacionamentos amorosos, eu tô falando em questão de amizade, tô falando questão também de pai e filho, filho e pai, irmãos, enfim, qualquer tipo de relacionamento que nós temos ali, é necessário ter limites, é necessário fazer com que o outro entenda o nosso espaço. E isso é uma coisa importante. E essa parte aqui do Pequeno Príncipe, ela engloba justamente isso. Eu vou falar mais disso em alguns textos meus, em algumas outras obras. Depois eu quero fazer um especial mais pra frente, com todos os capítulos e tudo, e falar, né, fazer como fala, explicar melhor essas coisas. São tipo, olha, então o capítulo foi sobre tal coisa e tal. Só que por enquanto, como eu não tô tendo edição, eu não vou fazer isso. Então eu vou terminar aqui, né, essa parte aqui, e a gente já finaliza o capítulo 8. Acho que a gente já finalizou. Isso, a gente finalizou aqui o capítulo 8, já vou pro capítulo 9 no próximo. Então eu fui. Até!